As notícias envolvendo o presidente da República, Michel Temer, e o presidente licenciado do PSDB, Aécio Neves, movimentam o cenário político nacional desde o início da noite de ontem. Para entender as implicações das denúncias, recebemos no estúdio a cientista política e professora da Unesp, Maria Tereza Kerbaui. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, são duas das principais figuras, políticas do governo atual envolvidas em denúncias a partir de uma delação premiada do empresário da JBS, e o ministro Edson Fachin autorizou agora à tarde a abertura de um inquérito para investigar o presidente Michel Temer. Então, ele já está na condição de investigado na Operação Lava Jato. Como todo esse cenário impacta na manutenção desse governo? Olha, o cenário impacta de maneira muito forte, porque o atual presidente Michel Temer não tinha uma popularidade muito boa, e essa implicação dele na denúncia da Lava Jato deixa o governo do Michel Temer muito fragilizado. Impacta, então, em todas essas questões que estão... Deixa o governo fragilizado e permite que todas as questões que estavam em desenvolvimento, quer seja um certo alívio em relação à economia, alguns indicadores já anunciavam que a economia estava conseguindo se recuperar, sair da recessão. Havia a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Tudo isso mais ou menos fica paralisado até se saber exatamente o que vai acontecer. Porque além desse inquérito, havia a possibilidade do presidente fazer a sua renúncia. Hoje correu esse boato fortemente. Sim. Só que ele fez uma declaração hoje à tarde dizendo que ele não renunciaria. Ele não renunciando, nós temos mais duas questões envolvidas nesse processo, que é 3 pedidos de impeachment que já estão protocolados no Congresso, e a questão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que está marcado para o dia 6, quando vai ser julgado a questão da chapa. O relator do processo já está solicitando a cassação da chapa, das duas pessoas, impugnação dessa chapa. A gente pode dizer, então, que há um enfraquecimento da base do governo. Desde a manhã de hoje, o PSDB ele se reúne, a bancada ela se reúne aguardando os áudios dessa delação. O partido ele cogita sair da base aliada, entregar os ministérios. Aécio Neves já está licenciado do cargo da presidência. A gente pode dizer que há, sim, indícios de um enfraquecimento mesmo, uma condição de enfraquecimento do governo. O Aécio foi afastado pelo ministro Fachin da condição de senador. Foi feito um pedido de prisão preventiva dele, mas o ministro Fachin não autorizou, mas ele foi afastado do Senado. Então, e não é só o PSDB, um ministro do PSDB já se afastou, que é o ministro das Cidades, o ministro da Cultura, que é do PPS, também já pediu demissão. Então, enfraquece muito a base, e provavelmente o fato do Temer não ter renunciado, do presidente Temer não ter renunciado, ele vê alguma possibilidade de poder, conseguir conciliação e o impeachment não ser aprovado. De qualquer forma, nós temos uma situação, eu acho que é a situação política mais grave do país, porque tem um impacto político, qualquer uma das opções. Renúncia, vai se afastar por um tempo, até julgar o impeachment, até julgar o processo do Superior Tribunal Eleitoral, até julgar a denúncia do inquérito da Lava Jato, ou se for ele permanecer também, se tem complicação, porque nenhuma das questões se
se resolve no curto prazo. E, dadas as dificuldades econômicas do país, essa situação deveria se resolver no curto prazo. Se for, por exemplo, se ele sofreu um impeachment, se for cassado, o que a Constituição prevê é eleições indiretas no caso de vacância da presidência nos 2 últimos anos do mandato. Só que a Constituição, ela diz que a vacância da presidência com eleição indireta, portanto, feito pelo Congresso, de acordo com a lei. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Então, o Congresso teria que regulamentar como é que seria essa eleição indireta. Quem poderia ser candidato, quem não poderia, como que seria essa eleição, enfim, isso tudo não está regulamentado. E tudo isso demora um tempo. Se for, e o impeachment também demora um tempo. Se for a eleição direta, isso tem que ter uma mudança constitucional. Uma mudança constitucional também não é uma coisa simples. Precisa ser uma votação em 2 turnos, com maioria absoluta, demoraria também um tempo, fora que numa eleição direta você teria aproximadamente 90 dias depois de tudo resolvido no Congresso para que a eleição se acontecesse. Fora isso, não está ainda certo se a eleição direta seria para tampar o mandato de 1 ano e meio, que ainda resta, né, para esse período, ou se seria um mandato de 4 anos. Então, é tudo muito difuso, inseguro, as pessoas ficaram mais ou menos, né, nocauteadas com essa delação, né, e não se sabe direito quais são os caminhos que vão ser seguidos. Para a gente encerrar rapidamente, que o nosso tempo está acabando, na sua visão, então, nesse cenário, a votação da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas ficam abaladas? Suspensas. Elas estão suspensas. Provavelmente, elas vão demorar, se é que vão acontecer nesse mandato ainda, até o final do ano. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.